Sejam bem-vindos ao segundo vídeo de iceberg aqui do canal, desta vez focado no conteúdo aleatório da internet. Eu tentei montar esse iceberg reunindo diversos tipos de conteúdo, me baseando no quão conhecido eles são e no sentido de que eles têm de uma maneira geral. Antes de partir para o vídeo em si, eu peço humildemente o seu like e a sua inscrição, pois vídeos de iceberg são mais difíceis de serem feitos do que vídeos comuns que focam em um tópico só. E após isso, vamos para o vídeo em si. Piadas.com. Esse foi um site dedicado a hospedar diversos tipos de piadas, por mais aleatório que pareça, sendo focado em piadas de diversos tipos, como de loira, de português, do Joãozinho e até piadas de humor negro mais pesadas que seriam facilmente cancelados hoje em dia. Sites de piadas assim não são mais tão populares, mas já aconteceu muito da galera se reunir em uma lan house e ficar horas rachando de rir com o conteúdo do site. When I Mesh in the Summer. Esse é um meme feito com base na música Summer, do DJ Calvin Harris, que foi criado em 2021 e se popularizou no TikTok e no YouTube, consistindo basicamente em cantar a música do DJ de forma literal, como se escuta e é bem possível de ver pelo balão que aparece no vídeo, junto da expressão do cachorrinho, criando um meme consideravelmente engraçado. Edits da DJ Cara. Cara é DJ da rádio Non-Stop Pop FM do GTA V, sendo baseado obviamente na sua atriz de voz, a modelo britânica Cara Delevingne. Esses edits surgiram tanto no Instagram quanto no TikTok e são baseados em uma inteligência artificial que replica a voz da DJ, geralmente com algum comentário sarcástico, piada de duplo sentido, história aleatória e coisa do tipo, seguido de um corte seco para a música Lady do Mojo, que também é icônica dessa rádio. Leno Brega. Leno Brega é uma espécie de artista místico criado pela internet, com a fusão das músicas satíricas de outro cantor com a imagem desse cara aleatório aqui, que obviamente não tinha nada a ver com o rolê, tendo assim a imagem de um cantor que busca brincar com as composições desse gênero chamado brega. Praticamente todas as músicas atribuídas ao lendário Leno possuem a mesma estrutura, cheia de putaria e coisas sem nenhuma censura, o que leva a coisa a contrastar com o pensamento de que as coisas produzidas antigamente tinham mais respeito e não eram pesadas como a música de hoje em dia. Na verdade, o Leno Brega mesmo não existe, e as músicas são um trabalho cômico de um ex-cantor, conforme relatou uma vez o também extinto canal TV Maresol. O Goku e Gohan discutindo sobre irmã. Outro meme nessa primeira camada, dessa vez pegando um corte de uma cena do filme Finalmente 18 e encaixando em qualquer cena de Dragon Ball que envolva o Goku, o Gohan e o Piccolo, visto que essa cena dublada no anime é feita pelo mesmo pessoal que fez esses personagens no filme. É minha irmã e tem 16 anos agora. Tá, ela pode ter 16, mas na vida real ela tem 18 anos. Não, na vida real ela tem 16 e ponto final. As fotos dela no Facebook são muito boas. Ela foi pra Cancún? Sabe, cara, toda vez que a gente vai se encontrar, eu penso... Por que faz tempo que eu não vejo o Miller? É ridículo, a gente devia conversar mais. Aí, quando eu te vejo, eu penso... Não, agora eu lembrei. É porque ele é um idiota. Eu só tô zoando. Trava-Zap. O Trava-Zap é como era chamado uma sequência de mensagens que, após ser encaminhada via WhatsApp para algum contato, simplesmente travava o aplicativo para aquela pessoa, pois ele não conseguia processar as mensagens enviadas, fazendo com que nada pudesse ser feito, já que a mensagem, toda vez que o aplicativo era aberto, precisaria ser processada por ele. Com o passar do tempo, essa prática perdeu força, e a grande maioria das mensagens desse tipo foram corrigidas ao passar das atualizações do aplicativo. O grupo The Ink Spots. Esse é um grupo de música dos anos 40, que ganhou projeção depois que algumas de suas músicas foram incorporadas na franquia Fallout, visto que eles passam uma vibe muito melancólica e de desesperança, de forma similar ao que acontece no mundo da guerra nuclear. E sim, o conteúdo só está aqui por aparentemente demorar um tempo até eles ganharem a projeção que conquistaram, por um motivo bem aleatório ainda, aparecer em um jogo que se trata de guerra nuclear, mesmo que eles tenham uma história interessante, eu recomendo até vocês buscarem. Owen Wilson todo dia.
Essa é uma página do Instagram que se dedica a postar a mesma foto do ator Owen Wilson todo dia. Sim, todo dia eles postam a mesma foto. Esse é um tipo de meme clássico que foca simplesmente em replicar determinado conteúdo sem muito sentido, mas achei interessante porque foram caçar o Owen Wilson para isso. Podia ser qualquer um no lugar. Inteligência artificial convertendo coisas. Tipo de conteúdo que explodiu quando as inteligências artificiais ficaram potentes o suficiente para criarem imagens baseadas em um tema. Então começou a aparecer diversos vídeos de alguma mídia aleatória ser convertida para outra igualmente aleatória, como colocar os personagens do jogo Final Fantasy VII como modelo de uma exibição da marca de luxo Balenciaga, ou o Mario como se fosse um filme punk dos anos 80, exceto que isso realmente aconteceu, eles brincaram certinho com essa realidade. E teve muito conteúdo nesse sentido, foi uma tendência popular durante um tempo. Subway Money. Outro tipo de conteúdo feito com base em IA, dessa vez utilizando a tecnologia para fazer propaganda do scan Subway Money, que era um jogo hackeado do Subway Surfer, só que convertendo as moedas do jogo para dinheiro real, e se você jogasse bem, em teoria, podia ganhar muito dinheiro. Mas óbvio que isso era um golpe e a galera começou simplesmente a tirar um sarro desses anúncios, colocando vozes de gente aleatória para trollar, como do cantor Raul Seixas e do personagem Goro Majima da série Yakuza. Feijões humanos. Termo utilizado para descrever pessoas que agem de forma estranha devido a algum trauma ou traço de personalidade, que fazem elas se destacar de muita maneira e não conseguir se comunicar ou passar alguma ideia, parecendo claramente desconfortáveis em todo tipo de situação e se apresentando como, entre aspas, quase humanas. E por isso o nome, que em inglês se lê human beings, um trocadilho com o termo human being, que significa ser humano. E fica mais fácil ler aí na tela do que eu explicar. Exemplos de pessoas aqui no Brasil assim são o Fabiano Norato, que era um cara doidão, fã de My Little Pony, o Rica Games, o Ricardo O'Hara e por aí vai. Na maioria das vezes, pessoas desse tipo possuem algum problema ou passaram por muitas situações pesadas, a ponto de não existir muita recuperação. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo do futebol. Ex-jogador que simplesmente tem o dom de aparecer em toda e qualquer situação inusitada, de eventos aleatórios, reality shows, séries, patrocínios e por aí vai. O cara chegou até mesmo a ser preso no Paraguai com uma identidade falsa, como se ninguém fosse perceber o Ronaldinho Gaúcho andando por aí com um passaporte paraguaio. E enfim, seja qual for a situação, existe uma grande possibilidade do Ronaldinho estar envolvido de forma completamente aleatória. O limbo do Instagram oriental. Isso se refere ao fato de você simplesmente rolar tanto o seu feed de Reels que começa a aparecer vídeos que são tendências em países orientais, como Japão, China, Coreia, Tailândia, Filipinas e por aí vai, chamando a atenção por muitas vezes esses conteúdos não serem muito entendíveis por pessoas fora dessa bolha, inclusive com gringos comentando que caíram nesse void de conteúdo após passarem por vários vídeos dentro do Instagram. A trilha sonora de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country é uma trilogia de jogos lançada para o Super Nintendo nos anos 90, que foram muito marcantes pela sua jogabilidade excelente, gráficos sensacionais e pela trilha sonora absurda de foda, e qualquer um dos três jogos se encaixa nessa descrição, pois todos são muito bons. Mas esse tópico se refere simplesmente a como a trilha sonora se encaixa em qualquer tipo de vídeo. Qualquer música que você pegar e colocar a música como trilha de fundo, ela vai se encaixar. E eu achava que isso se restringia apenas àquelas mais aesthetic, como a Aquatic Ambience, Sticker Burst Symphony e Forest Interlude. Mas já vi vídeos como Nuts and Bolts, Fear Factory, Hot Rage Bop, Waterworld e por aí vai. Sendo que eu mesmo aqui no canal uso uma pouco utilizada, a Waterfall do port para GBA. Degradação mental via memes. Amostradinho, Bora Bill, Casca de Bala, era alguma coisa pra minha coisa, porque não existe tal coisa preta, enfim. Esse tipo de comentário virou padrão em páginas de shitpost como a Etelândia e a Zap,
mas se inicialmente dava para entender que esses comentários eram em tom de ironia, depois de um tempo passou a ser complicado, parecendo que realmente o polvo do cérebro aí derreteu e não tem mais nada lá dentro. O áudio pornô do Chaves. Isso se refere a um áudio retirado de um vídeo do humorista Matheus Canella, onde ele faz uma imitação extremamente específica do Chaves e do Nhonho dando um metão na vila, com um contexto no mínimo questionável. Acabou se espalhando por meio de pubs clássicos e simplesmente para trollar o povo, já que quando se pensa em coisa adulta ninguém associa a Chaves logo de cara. É um sentimento parecido com descobrir que existe esse quadrinho adulto aqui chamado Turma da Vila, que me lembrou os JoJo's Bizarre Adventure por algum motivo. SquallIsDead.com. Esse é um site, sim, o cara criou um site dedicado a detalhar a teoria de que no Final Fantasy VIII, o protagonista Squall Leonhardt morre no fim do primeiro CD, após tentar matar a feiticeira Edia e seu cavaleiro Cypher Almace. A teoria se baseia em falas ditas após esses momentos, bem como a maneira que a história toma rumos mega aleatórios após isso, mas principalmente o fato de Squall, mesmo após ter sido atravessado por uma lança de gelo, não possuir nenhum ferimento, e esse momento ser meio que esquecido conforme a história progride, focando no aspecto mais romântico da coisa, sendo que inclusive é só depois do segundo CD que começa o romance entre Squall e Rinoa, que dá incrivelmente certo por algum motivo, quase como se o protagonista estivesse sonhando. Chegou tão longe esse negócio que chegaram a perguntar pro Yoshinori Kitase, que desenvolveu o jogo, se esse era o caso, e ele justificou que Squall não tinha nenhum ferimento por ter sido atingido perto do ombro, e que obviamente eles não pensaram nessa teoria louca quando desenvolveram essa parte do jogo. Harlem Shake. Escrevi esse segmento quase como se estivesse descrevendo os hábitos ritualísticos de alguma tribo originária de um continente perdido, algo bem reais mesmo. Mas enfim, o Harlem Shake foi um movimento coletivo que envolvia simplesmente se reunir em algum lugar e ter um ataque de demência ao som de uma música dubstep, e foi a melhor maneira que eu encontrei para descrever isso. Perfil do Slash. Slash é um músico famoso do Guns N' Roses, mas ele está aqui especificamente pelas coisas que compartilha no seu Instagram, que dada a política rígida da plataforma, com imagens diversas, muita coisa que o Slash compartilha lá já seria suficiente para ele ser banido, ou para pelo menos tomar uma espécie de shadow ban. E tem de tudo aqui na página dele, putaria, gore, coisas sem censura, monstros em 3D, enfim, é praticamente uma peça de arte moderna. Deciclopédia. Deciclopédia é um site satírico à Wikipédia aqui do Brasil, tendo uma cacetada de páginas zoeiras dedicadas a descrever algo, tal qual a Wikipédia mesmo, mas de uma maneira cômica. A página já foi muito mais forte no seu formato original, mas hoje em dia está meio largada, sofrendo bastante pela decadência desse humor mais pesado, por assim dizer. Não pesquise. Meme que surgiu com base na foto de um cara que assim foi descrito, levando a curiosidade de saber quem ele era e como esse meme tinha surgido. Porém, existe a lenda muito forte de que o mesmo processa qualquer um que o trate assim, ou que tente produzir conteúdo explícito sobre ele, tipo mostrando quem ele é, onde vive e por aí vai, já tendo acontecido com o youtuber JJ e com a página Orgulho de Ter Hétero no Facebook, e por isso não pesquise no título. Drama TV 3D. Canal dedicado a produzir umas animações em 3D bizarras, com o Dolinho, o Shrek e por aí vai. Você com certeza já deve ter visto algum meme produzido por eles, como por exemplo uma garrafa de corote saindo no soco com o Dolinho em 3D. Brasino. O Brasino é um site de apostas esportivas que oferece uma série de jogos estilo cassino para ganhar dinheiro, sendo tipo uma bet por assim dizer. Porém, o que mais marca desse site é sua propaganda ser vinculada a sites adultos, tipo aquele de vidros, rolando um funk de fundo e com umas mulheres vestindo menos do que deveriam para aparecer aqui no YouTube, já que eu não tenho os mesmos privilégios do Slash, né? O trote do Antedengemon. Esse é um trote feito entre os anos 90 e 2000 por um cara conhecido apenas como Acerola, segundo a página da Lost Media Brasil,
E ele consiste simplesmente do cara falar que queria conversar com o Antedegemon, que eu sempre achei que se tratava de um Digimon real. E ele basicamente continua repetindo isso até o trote acabar, sem ir realmente a algum lugar. Esse trote é clássico da internet brasileira e está disponível até hoje para quem quiser assistir. Vídeos sem título. Por algum raio de motivo, alguns vídeos aqui na plataforma não têm título, e acabam por ser recomendados para várias pessoas às vezes, sendo um tipo de analog horror ou no mínimo desconfortável para assistir. Mas é cômico a maneira que é feito. Você acha do nada um vídeo sem título e que não diz nada sobre. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tenha sido de entretenimento para todos vocês, que você considere novamente o pedido de like e de inscrição, e nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo no canal Zerônimos. Até lá!